Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Jamília, esse é o Rotina e Livros. E hoje vamos ter o ranking das melhores leituras do ano de 2023, que já é o ano passado, né? Gostaria de ter feito esse vídeo um pouco antes, mas tudo bem, ainda estamos em janeiro de 2024. Ainda é tempo de falar quais foram as 10 melhores leituras do ano passado. Vale dizer, gente, que essa lista é extremamente pessoal, então assim, leva em consideração a qualidade dos livros? Leva em consideração. Mas principalmente quanto me marcou, experiência de leitura, o quanto eu gostei, o quanto eu fiquei feliz lendo. E também o quanto esses livros ainda ficaram na minha mente, né? Depois de alguns meses que eu li eles. Até alguns daqui talvez sejam de janeiro do ano passado, então depois de um ano de leitura, né? Mas é isso. Eu vou fazer esse vídeo bem rápido porque vocês sabem que gravar em Belém é complicado, é calor, não dá pra eu ficar com o ventilador ligado, senão o áudio fica horrível. Então vamos fazer esse vídeo assim rápido, dinâmico. Bom, gente, antes de tudo vou fazer uma menção honrosa de um livro que não entrou no meu top 10, porém, assim, foi um dos melhores livros que eu li no ano passado, porém foi uma releitura, então assim, eu não quis colocar releitura no ranking, que é Aprendizados, da Gisele Bündchen. Esse livro é um livro de não ficção, que é uma mistura, assim, de biografia da Gisele Bündchen, mas também um pouco ali de autoajuda, entre muitas aspas, né? Ela dá algumas dicas, alguns conselhos que ela aprendeu na vida dela e ela, assim, é um ser de luz. As dicas que ela dá, os conselhos que ela dá, é tudo muito significativo, eu acho. Acho que todo mundo deveria ler esse livro. Então, assim, já foi um favorito a primeira vez que eu li ele lá em 2020, eu acho. E eu reli esse ano que passou e também, novamente, foi um favorito. Então, agora sim, nós vamos pro top 10, propriamente dito. Vou falar do 10º livro até o primeiro, então está em ordem, assim, do quanto me marcou, do quanto eu gostei. Mas todos esses 10 livros são favoritos, são livros que marcaram muito o meu ano. Então, em 10º lugar, finalmente um livro que fazia tempo que eu não favoritava um livro dessa autora, mas é uma autora que eu tô sempre lendo, então é bom quando eu sinto que tem algo um pouco diferente numa história dela, uma coisa que me marca um pouco mais profundamente, que é Punição para a Inocência, da Agatha Christie. Apesar desse livro ainda seguir um pouco da fórmula dela, né, de mistério, de suspense, de investigação, e alguém morreu e a gente não sabe quem matou, esse livro tem uma ambientação muito gótica, uma coisa que eu senti de diferente nos outros livros dela, porque a gente sente que ela se inspirou bastante para tornar a história mais sombria, mais gótica, mais, sabe, sentimental também em alguns momentos. Então, gostei muito dessa experiência de leitura, passei o livro todo assim, feliz por estar lendo algo um pouquinho diferente dela, porque normalmente os livros dela são muito parecidos entre si. Mas é isso, então. Esse livro tem algumas questões, né, alguns discursos um pouco problemáticos, mas isso já é comum nos livros da Agatha. Então, o importante é a gente ler e ter senso crítico, né, de identificar algumas coisas. Então é isso, ainda assim, foi um dos melhores livros do ano passado. Em seguida, um livro que eu li em e-book, então não vou ter ele aqui, que é Safira de Prata. Nossa, nem parece que eu li Safira de Prata no ano passado, parece que já faz, assim, uns 2 anos que eu li. Mas foi ano passado, impressionante, porque foi uma das fantasias nacionais que eu mais gostei da minha vida inteira, assim, de ler. Eu tô aqui falando mais principalmente do primeiro livro, que é Safira de Prata, mas também Diamante Dourado meio que entra um pouquinho, porque é uma duologia, né? Mas o que eu realmente favoritei, que eu amei ter lido, foi Safira de Prata. É um livro, gente, enorme, é um calhamaço. Eu acho que o e-book tem o quê? 1.500 páginas, 1.000 páginas, assim, um número absurdo de páginas. E ainda assim, eu li muito rápido, porque eu não conseguia largar. Eu adorei o universo que a Laura criou de lobos e eu adorei a protagonista, que é a Safira. É uma mulher, assim, extremamente forte, mas ao mesmo tempo cheia de defeitos, cheia de traumas também, sabe? E ela trabalha muito bem tudo isso. Fora tudo, tem um Enemies to Lovers, né? Então, assim, que também foi muito bem escrito, muito bem desenvolvido. A aproximação deles foi bem gradual e eu gostei muito de ver esse romance acontecendo, tanto que eu devorei esse livro. Então, Safira de Prata, assim, foi um dos melhores livros do ano passado e foi uma das melhores fantasias nacionais que eu já li na minha vida. Em 7º lugar, nós temos A Menina na Torre,
que eu fiquei pensando se eu botava esse livro aqui, porque eu não sabia se eu colocava continuações, mas eu acabei colocando. Esse livro é o segundo livro de uma trilogia, que é do Urso e o Roxinol. O Urso e o Roxinol é um favorito meu do ano que eu li, já tem bastante tempo que eu li. Então, assim, eu acabei deixando passar muito tempo dessa leitura, eu fiquei com medo de não conseguir me inserir novamente no universo pra ler essa sequência, que talvez eu tivesse que reler o primeiro. Mas mesmo assim eu arrisquei. Então, A Menina na Torre é o segundo livro, a continuação do Urso e o Roxinol. E, gente, assim, no início teve um pouquinho de resistência, mas depois, ó, foi com uma velocidade absurda que eu voltei pra história, tudo voltou pra minha cabeça. E aqui, apesar de eu ter amado a apresentação do universo no primeiro livro, nesse segundo, o universo já está apresentado, então a autora gastou mais tempo desenvolvendo a personagem. E assim, a personagem que eu já amava no primeiro, tá incrível nesse segundo. Ela tá, assim, corajosa, ela faz as coisas e ela é impulsiva, mas ao mesmo tempo ela é inteligente. E ainda assim a gente consegue ver as fraquezas dela, as fragilidades dela, sabe? Que é a Vásia. Então, assim, incrível. Ainda tem bastante daquela mitologia russa também, que torna esse livro extremamente especial. Essa trilogia como um todo, né? E eu tô doida pra ler o terceiro livro, eu tô só esperando ter uma promoção pra eu poder ler. Gente, calma, eu me confundi. A Menina na Torre era o 8º lugar. Agora nós estamos no 7º lugar, que eu também li em e-book, que é Loucos por Livros. Esse livro, todo mundo falava que eu ia amar, todo mundo falava bem, todo mundo fala maravilhas da Emily Henry, né, que é a autora. Eu nunca tinha lido nada dela. Eu tentei ler Beach Read, só que em inglês, então acabou não fluindo muito bem pra mim. E aí eu decidi abandonar e tentar ler em português mesmo, algum outro dela. E casou de Loucos por Livros entrar no Kindle Unlimited. Então, assim, dei uma chance e valeu muito a pena. Loucos por Livros é um romance de adultos. Então, assim, as problemáticas, as crises que existem ali nesse livro são de pessoas adultas que conversam, que têm diálogo, que não são tóxicas, então são muito maduras, sabe? E eu amei essa experiência, que eu sinto que, assim, cada vez mais tá sendo difícil ler romance pra mim, porque algumas coisas que já são meio batidas, que são muito imaturas, eu acabo ficando com tédio de ler. Mas esse livro, ele trouxe um novo ar pra mim de ler um romance, porque ele tem bastante drama familiar, ele tem comédia, ele tem esse ambiente dos livros, né, que a gente ama. Então foi uma experiência extremamente renovadora pra romances, pra mim, e eu amei. Também tem trechos lindíssimos, eu chorei, eu achei graça, então assim, eu amei Loucos por Livros e eu quero muito ler outros livros da autora, mas eu tenho medo de nenhum chegar aos pés desse, então eu fico meio assim, sabe? Será que eu leio outro? Qual eu leio em seguida? Até me digam aqui quais livros da Emily Henry vocês amam e que sejam assim tão bons quanto Loucos por Livros. E em 6º lugar nós temos algo que não foi só uma leitura, mas foi uma experiência como um todo, porque teve uma adaptação esse ano que também... Esse ano não, a adaptação já é antiga, mas eu assisti esse ano, que a experiência como um todo de ler e depois assistir a adaptação foi incrível, que foi Sandman. Então, assim, teve umas promoções loucas na Amazon e eu comprei simplesmente a coleção toda de Sandman, naquelas edições de luxo incríveis, que são caríssimas, por R$5 cada uma. Eu nem achei que fosse chegar, mas chegou, enfim. Nem acreditei, então eu tenho a coleção toda de Sandman de luxo, né, em capa dura. Então eu cheguei e peguei o primeiro pra ler despretensiosamente, sem saber o que viria por ali. E eu me deparei com uma história extremamente criativa. Então, assim, esse autor, a gente sabe quando a gente lê alguma coisa assim, essa pessoa é um gênio. Essa pessoa é muito genial, essa pessoa cria um universo impecável que se aproveita de lendas e de histórias da cultura pop, da história do mundo e adapta ali e usa inspirações e tem um personagem que é tão cheio de camadas, que é construído tão bem pra uma história em quadrinhos, porque Sandman é uma história em quadrinhos, então algumas coisas não dá pra se aprofundar tanto, mas mesmo assim Sandman é impecável. E eu acho impressionante como o autor não subestima a inteligência do leitor. Ele joga algumas coisas, umas frases assim, que a gente às vezes não entende, mas lá na frente vai ter outro arco da história que vai puxar aquilo de volta, sabe? E eu só li até agora o primeiro volume, que eu acho que tem 20 histórias, que são histórias em quadrinho, né?
Então são 20 histórias curtas, se eu não me engano. E eu tô doida pra ler tudo, mas também eu não quero que acabe. E fora tudo isso, eu assisti a série, né? A adaptação. E é incrível a série também. Ver aquilo tudo que eu li num filme, numa série, no caso, nos episódios, tão bem feitos. Chega a ser emocionante, sabe? Porque a série, ela tá extremamente fiel às HQs, só que tem adaptações. Então, assim, falta de representatividade, coisas que estão meio ultrapassadas das graphic novels, né? Que são antigas, foram atualizadas, então tem mais personagens diversos, tem mais discussões ligadas ao nosso dia de hoje, né, nosso mundo de hoje em dia. Então foi uma experiência como um todo, ler o primeiro volume e depois ver a primeira temporada da série, que adapta o primeiro volume. Foi incrível, gente. Então, assim, quero continuar lendo as outras HQs do Sandman. Quero ler mais coisas do Neil Gaiman, porque esse homem é genial. Em quinto lugar, nós temos um livro que muita gente odeia, tá? O que é engraçado, porque eu fiquei apaixonada, que é A Maldição do Mar. Temos aqui uma fantasia meio sombria de volume único, e nem é tão grande assim. E o que é engraçado é que eu não esperava que fosse gostar tanto, porque os personagens principais são adolescentes, então ali tem algumas problemáticas, alguns pensamentos mais puxados para essa fase da vida que já saturou um pouco pra mim, porque eu já li muita coisa, eu já passei dessa fase, enfim. Mas, gente, A Maldição do Mar foi um livro que me surpreendeu, e faz muito tempo que um livro não me surpreende, e quando isso acontece, eu acabo gostando, porque depois de ler tanta coisa, principalmente fantasia, tanta fantasia igual, quando algo me surpreende, quando eu sinto que a autora foi corajosa de fazer alguma coisa na história, eu fico muito renovada, sabe? Então aqui a gente tem tudo que eu adoro num livro, que é plot twists que são diferentes, são criativos. Temos uma ambientação absurdamente incrível, que é sombria e toda nessa vibe marítima, de uma ilha, de uma cidadezinha, e tem essa lenda dessas mulheres que matam rapazes todos os anos. Então, assim, eu achei incrível. Eu amei acompanhar essa história. Era uma história que era melancólica, sombria, mas ao mesmo tempo muito pura, porque se trata ali de personagens que estão ali na flor da sua juventude, sabe? E eu gostei muito. Eu adorei esse livro. Foi um livro, assim, que eu me senti, sabe, ai, essa leitura foi diferente e isso me fez bem. Então tá aqui nesse top 10, o que é interessante porque muita gente não gosta desse livro, tá? Mas se vocês viram muita gente odiando, deem uma chance porque tem uma que ama. Em quarto lugar, uma autora que estava ali no meu ranking do ano passado e também de novo marcou presença no ranking. Não, na verdade ela estava no ranking do ano retrasado e também marcou presença no ano passado, e com certeza vai ter livro dela também no meu desse ano, porque assim, já tá se tornando uma das minhas autoras favoritas, que é a Ellie Hazelwood com A Razão do Amor. Ai, gente, esse livro, tudo que falam dele, é um clichê, é um clichê. É quase uma cópia do primeiro, é quase uma cópia do primeiro, que é A Hipótese do Amor. Mas foi tão bom, porque parece, pra mim, que a escrita da Ellie tem uma bruxaria, uma magia, que em um parágrafo, um capítulo, 10 páginas, eu já tô completamente imersa e eu já não quero largar. Então eu acho impressionante a velocidade com que eu consigo ler os livros dela, mesmo estando ali no meio do semestre, tendo coisas pra fazer, coisas pra estudar, ainda assim eu não consigo largar os livros dela. E esse livro aqui, eu achei tão bom quanto A Hipótese do Amor, eu achei uma delícia acompanhar esses personagens. Eu sinto que teve um pouquinho de evolução em algumas coisinhas do relação ao primeiro, que eu acho que cada vez mais ela vai evoluir. E, gente, tem alguns trechos aqui que foram tão, ai, sabe, quentinho no coração, que eu fico pensando, cara, esse personagem aqui é tudo na carreira. Como o primeiro livro, A Hipótese do Amor, e o segundo livro, A Razão do Amor, que eu li da Ellie Hazelwood, foram momentos, assim, de potencializar minha sensação de felicidade, porque eu me sinto feliz lendo, eu me sinto feliz depois de terminar de ler, e às vezes isso é tudo que a gente precisa com um livro, sabe? É muito bom ter leituras que impactam a gente, que fazem a gente se sentir um ser vivo diferente depois de terminar e tal, mas também é muito bom ter um livro que tu sabe que tu vai se sentir feliz lendo,
Porque, gente, às vezes é muito difícil conseguir se sentir feliz no dia a dia. É muito difícil com a rotina. Então, quando eu entrava nessa história, e também na anterior da Ellie, era um momento que eu respirava fundo. Nossa, agora eu vou entrar naquele universo, eu vou me sentir tão confortável, tão feliz, tão leve. E era isso que eu precisava naquele momento e que eu preciso várias vezes na minha vida. Então, assim, a Ellie Hazelwood com certeza vai ser uma autora que eu vou estar sempre acompanhando. Ela tá cheia de lançamentos aí que eu tô desatualizada porque eu tô esperando algumas promoções pra comprar, né? Mas o próximo provavelmente que eu vou ler é o Teoricamente Amor, eu acho, que é mais um nessa área dos cientistas. Mas eu tô doida pra ler um que ela vai lançar que é mais de fantasia, que eu acho que tem lobo, vampiro, não sei direito. Mas é isso, esse livro, a Ellie Hazelwood, mais uma vez no meu top 10 do ano. Bom, gente, chegamos aqui no pódio, os 3 melhores livros do ano. Não sei se vocês chutam algum desses, tá? Mas talvez vocês estejam sentindo falta de um livro ou outro, então eles estão aqui provavelmente. E em terceiro lugar, nós temos O Avesso da Pele. Enquanto O A Razão do Amor, como eu disse pra vocês, era um livro leve pra me sentir feliz, O Avesso da Pele é um desses livros que a gente lê justamente pra se tornar um ser humano diferente depois da leitura. Só que uma coisa que tem de diferente no Avesso da Pele, com outros livros desses que são mais marcantes, mais profundos, mais que discutem temas mais importantes, é que apesar de tudo isso, ele é um livro fluido. É um livro que a gente não sente que a gente tá lendo, é uma leitura assim rápida, que a gente não consegue largar. E é muito raro um livro desses mais profundos ter essa característica pra mim, porque normalmente são leituras que eu demoro mais pra digerir. Então, assim, O Avesso da Pele foi um livro que eu li emprestado da biblioteca e eu já quero comprar pra reler, pra ter a minha edição física. E eu tava tão presa nele que eu terminei de ler ele no meu intervalo de almoço entre 2 aulas e eu tava simplesmente chorando na biblioteca da faculdade, em público, porque eu tava completamente imersa naquela história que eu esqueci até onde eu tava, tá? E é um livro extremamente importante, com discussões extremamente relevantes, que mais uma vez todo mundo deveria ler. E é um livro nacional. Então, assim, tem muito da nossa vivência, da vivência das pessoas negras na nossa sociedade. E é um livro que eu fiz questão de contar até o plot dele pro meu namorado, porque eu sabia que ele não ia ler, então ele tinha que saber o que acontecia ali naquele livro. E eu contei tudinho pra ele. E é isso. Tá no terceiro lugar dos melhores do ano. Ai, gente, o calor tá acabando, então eu vou aguentar mais um pouquinho, mas olha, não é fácil. Não é fácil. Saudade do inverno gaúcho. Em segundo lugar, nós temos um livro que também já tem bastante tempo que eu li lá no início do ano passado, e que nem parece tanto que foi ano passado que eu li, mas também parece porque depois de ler eu entrei numa vibe desse livro, porque eu li o livro, eu escutei as músicas, então talvez vocês já saibam que livro é, só por eu dizer isso. Eu escutei as músicas em looping, eu assisti a série e voltei a escutar as músicas em looping. Então, assim, foi uma experiência que paralisou minha vida por, eu acho que 2 meses. E foi incrível. Também mais uma autora que vive aparecendo nos meus top 10, né, da vida, do ano, enfim, que é a Taylor Jenkins Reid com Daisy Jones e the Six. Esse livro que todo mundo já tinha lido, eu não tinha lido ainda. E aí eu fiquei, cara, esse ano vai lançar a série, eu preciso ler antes de assistir a série. E foi isso que eu fiz. E sim, gente, esse livro é tudo isso que falam, porque pra mim também, que fui uma adolescente roqueirinha, que amava acompanhar bandas na minha adolescência e ouvir pessoas do anos 60, 80, 70, eu me senti muito, assim, acolhida por essa história, apesar de ser uma história em alguns momentos muito triste ou muito sentimental, muito profunda. Mas eu me senti muito acolhida porque parece que eu tava realmente acompanhando as bandas que eu acompanhava na minha adolescência. Eu me senti um pouquinho adolescente de novo. E esse livro, ele é todo escrito em formato de entrevistas, reportagens, o que faz com que a gente fique sempre ali tentando saber que personagem realmente está falando a verdade, se os personagens estão sendo sinceros, qual o ponto de vista daqueles acontecimentos são reais. E é quase uma colcha de retalho que vai montando ali toda aquela história pra gente aos pouquinhos. E
É extremamente imersivo, é extremamente real, então a gente custa acreditar que esses cantores, essa banda não existiu de verdade. E, nossa, eu adorei essa experiência, porque é uma experiência... A própria autora escreve letras de música, gente. As músicas que essa banda vai lançando, que tem muito a ver com o que eles estão sentindo. Ela mesma escreve as letras. Infelizmente, as músicas que foram realmente lançadas, né, que tem lá no Spotify o álbum deles, tão bem diferentes, assim, dessas que ela escreveu, mas eu entendo o motivo, né? Mas, nossa, é incrível poder ter essa experiência da adaptação, porque a gente lê esse livro e se sente muito órfão. A gente quer ouvir as músicas, a gente quer ver essa banda, a gente quer ver o show deles. E pelo menos a adaptação deu um pouquinho desse gostinho pra gente, porque tem as músicas lá, apesar de não serem idênticas às do livro, passam os mesmos sentimentos, sabe? Então acho que isso que importa no final das contas. Eu gostei muito da adaptação, eu achei que os personagens ficaram, assim, muito parecidos, muito bem caracterizados com o que a gente imagina aqui com esse livro. E, nossa, a mensagem desse livro sobre amor, sobre família, é incrível. Então, nossa, a Daisy Jones é uma das melhores personagens que existe na literatura. Então, eu acho difícil que vocês não tenham lido ainda, mas se ainda não leram, leiam esse. Bom, gente, qual será o top 1? Provavelmente vocês já sabem, porque esse livro não apareceu até aqui, então ele iria ter que aparecer em algum momento. É A Casa do Marcerúleo. Gente, novamente, eu acho que a maioria desses livros no meu top 10, ou uma boa parte, eles têm muito a ver com a experiência, não só com a leitura em si, não só com aquelas páginas e aquelas palavras escritas, é muito a ver com a experiência. Então, no caso de Daisy Jones e de Sandman, teve toda a questão da adaptação que eu acompanhei junto. No caso do Avesso da Pele, teve toda a questão do local que eu estava lendo e de ficar muito imersa. E no caso de A Casa do Marcerúleo, foi uma leitura viajante. Então tudo isso foi tão significativo para mim, porque nós nos juntamos para ler em conjunto. Eu conseguia ver as anotações das minhas amigas, eu conseguia ver quais eram os trechos que elas realmente se sentiram tocadas e marcaram, e que eu também me senti tocada. E eu pude fazer anotações e marcar e botar figurinhas e botar post-its e toda essa experiência de enviar por correio para minha outra amiga. E o suspense da gente saber quais notas cada uma ia dar. Spoiler. Nós fizemos esse livro Viajante com 4 pessoas. Era o favorito da Sara, então a gente leu no livro dela, na edição dela, né? E nós 4, eu, a Sara, eu, a Laura e outra Sara, nós 4 demos 5 estrelas favorito pro livro. Então, assim, foi unânime e foi uma experiência tão incrível que eu gostaria muito de ver como o livro ficou no final. O livro é da Sara, então quando ela receber ele de volta, ela vai gravar pra gente. E é isso. Mas fora toda essa questão da experiência, é um livro que eu li num momento que eu não tava me sentindo bem. E foi um livro que renovou minha esperança, assim, sabe? Sentir esperança, sentir felicidade, sentir quentinho no coração quando a gente não tá bem. E uma leitura ser capaz de trazer isso de volta pra gente é muito significativo. E é pra isso que a literatura serve também, sabe? Então, eu chorei muito com esse livro, eu me apaixonei pelos personagens, eu me preocupei com eles, eu quis que todo mundo ali ficasse bem, sabe? E eu tô com vontade de chorar. Mas, enfim, apesar de todas essas coisas que eu tô falando pra vocês, de ser um livro sentimental, ser um livro quente no coração, no final das contas é uma história simples, é uma história engraçada, sabe? Então, a capacidade do autor conseguir passar pra gente sentimentos profundos e sensação de felicidade, mas também discussões, assim, importantes, de uma forma leve e até com um pouco de comédia em alguns momentos, é muita habilidade, sabe? É muita capacidade que esse autor tem, e eu também já quero ler tudo que ele vai publicar. Então, assim, considerando toda essa experiência de livro viajante e de ter sido uma leitura incrível, que valeu a pena, que fez eu me sentir muito bem, foi o melhor do ano passado pra mim. Então, é o meu top 1, com muito orgulho.
A Casa no Marcerolho. Bom, gente, esse é o meu top 10, então eu já tô aqui, ó. Eu falo que vai ser rápido, nunca é rápido, né? 27 minutos falando. Eu tô derretendo, tô com muito calor, então vou finalizar esse livro por aqui. Eu já tô muito empolgada pro ano de 2024. O primeiro livro do ano já foi um favorito, que com certeza vai estar no top 10 do final do ano. Mas eu tô muito otimista e empolgada pra esse ano ser ainda melhor que 2023, porque o ano de 2023, apesar de ter leituras muito boas, se eu for considerar a média de todas as leituras, teve muita coisa mediana, sabe? E eu quero que 2024 eu tenha uma experiência melhor com a leitura, não só de ler livros bons, mas uma experiência mais consciente, sabe? De ler os livros, aproveitar o tempo deles e comprar menos livros. Então, eu espero realmente que esse ano seja incrível, que eu leia ótimas histórias e que elas me façam ter ótimas experiências também, como eu tive com o top 10 de 2023. Então me comentem aqui quais foram os melhores livros do ano passado de vocês, para eu poder pegar algumas dicas. E também se algum desses 10 livros que eu citei aqui tá no top 10 de algum momento da vida de vocês. E é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!